Olá, olá! Tudo bem, gente? Chegando hoje com uma live aqui falando sobre estômago e intestinos. O que o teu corpo quer te mostrar quando tu tem algum problema, alguma dor, alguma doença no estômago ou nos intestinos? Qual é a mensagem por detrás desse corpo incrível que nós temos? O que ele está querendo te mostrar? Então, vem aí comigo, que hoje eu vou te ajudar a trazer consciência para as mensagens que o teu corpo está te enviando. Bom, aqui, vamos ver aqui, chamar a galera, esperar o pessoal entrar. Quem vai entrando e vai me falando. Tem dores, questões com o estômago, intestino, frequentemente? Tem alguém na família que tem alguma questão aí com estômago, intestinos? Vai me falando aí. E aí vão percebendo se o que eu vou trazendo, vão observando, né? Porque eu vou falar muito de comportamentos que estão por detrás disso, qual é a função do estômago, dos intestinos, e a gente vai começando a perceber que tudo tá ligado, nada tá solto. Então, como eu sempre falo, o nosso corpo, ele é uma máquina, não é nem máquina, né? É algo incrível, que se a gente para pensar, né? A gente não precisa dar comando nenhum para qualquer órgão do nosso corpo fazer a função dele, né? Ele sabe, cada órgão sabe sua função. E aí, às vezes eu me paro e fico pensando assim, nossa, como é que o estômago, né, o intestino, como é que as células que tem lá dentro do estômago sabem que elas têm que cumprir com a função do estômago e não com a função do fígado, por exemplo? Olha, que tem uma inteligência viva dentro do nosso corpo. Eu, pelo menos por muito tempo, acreditava que o corpo aqui era algo... Eu nem parava para pensar sobre isso, sobre essa questão do corpo, né? Como é que o corpo funciona sozinho? Eu não eu tô dormindo e o meu corpo está cumprindo com as funções dele. Ele sabe certinho o que ele precisa fazer. E a gente só lembra de dar valor para o nosso corpo e para a nossa saúde quando tem um problema. Porque aí é como, porque às vezes a gente se esquece tanto desse veículo que a gente tem aqui, que parece que ele tem que chamar a nossa atenção para que a gente lembre que tem algo ali que a gente também é responsável. Muitas vezes a gente fica só preocupado com a vida, né? A vida é ganhar dinheiro, pagar contas, relacionamentos, e esquece de olhar para esse corpo aqui, para esse veículo. Só que tudo isso que a gente está vivendo, relacionamentos, a vida, interferem e vão impactar no nosso corpo físico. Porque, como eu falei, cada parte do nosso corpo, cada órgão, ele tem uma função. E quando a gente na vida não cumpre com a função natural da nossa natureza, quando a gente vai contra ela ou quando a gente não cumpre uma função, deixa de fazer ou vai além daquilo, acaba fazendo função às vezes que nem é nossa. Posso dar um exemplo aqui? Quando um filho acaba querendo se colocar na posição do pai e da mãe, querer ser pai ou mãe do pai, uma esposa quer se coloca como mãe do marido. Isso não é a nossa função. Eu preciso saber me colocar na minha função, na minha posição na vida. E quando a gente não faz isso, o nosso corpo, ele vem avisar. Vai ter algum órgão que é responsável por essa função também,
e ele vai se desequilibrar. E aí quando ele se desequilibra, ele vai trazer uma dor para chamar a nossa atenção. Só que muitas vezes a gente não aprendeu. A gente acha que isso é misticismo. Ai, pois é. Às vezes a gente escuta as pessoas falar, eu mesmo falo e eu percebo que as pessoas, elas, ai, é verdade. Tá, mas é verdade e aí, o que tu vai fazer com isso agora? Tu vai continuar só olhando para a parte material ou tu vai começar a olhar para a tua questão emocional e para a tua mente, para os teus pensamentos também e ver que tudo isso, o teu corpo é resultado do que você pensa e do que você sente. E que não é natural nós ficarmos sentindo raiva, medo, tristeza o tempo inteiro. E quando a gente sente, o que eu sempre falo, que a gente sente em relação às pessoas, não é em relação às pessoas. Sim, tu tá emanando uma energia para essas pessoas também. Mas o teu cérebro, o teu corpo, ele não entende que isso é sobre o outro. Porque para o nosso corpo não existe, para o nosso cérebro, não existe separação. Ele não entende que é outra pessoa. Para ele é tudo a mesma coisa, tá todo mundo junto. Porque o nosso corpo, quando a gente para olhar, todo o nosso corpo funciona perfeitamente bem. E os órgãos, todo o nosso corpo, todas as nossas células estão conversando uma com a outra, cada um cumprindo a sua função, para que esse universo aqui, esse organismo, funcione da melhor maneira possível. Então, nós como pessoas, quando a gente voltar a pensar assim e agir assim, que todos nós somos como pequenas células dentro desse planeta, dentro desse universo, que tem uma função muito maior, a gente para e se vai começar a se colocar de outra forma na vida e em relação às pessoas e às situações. E aí, então, entrando na questão do estômago, como vocês sabem, eu estudo muito linguagem do corpo. A linguagem do corpo é baseada na medicina egípcia, tá? Então, na medicina egípcia, né, a gente pode dizer assim, o estômago é comparado com, vamos falar no gauchês aqui, acho que a maioria aqui é gaúcho, é um guri novo, lá, vamos dizer, 18 anos, alegre com a vida. Ele recebe o que a vida entrega para ele, ele sabe delegar, ele sabe trabalhar em equipe, ele não fica com nada para ele sabe ensinar, ter paciência, ajudar as pessoas, ele não quer controlar o que os outros vão fazer, ele simplesmente entrega. Por isso que a gente traz muito que o estômago tem a ver muito com o trabalho. Pode ser sim o teu trabalho, quando tu tá com uma questão no estômago, pode ser relacionado ao teu trabalho também, mas dentro da família, cada um tem sua função e que a gente pode considerar ali uma equipe onde cada um faz o seu trabalho. A mãe faz o trabalho de mãe, o pai de pai, o do filho do filho. Então, nesse sentido, um trabalho em equipe, quando cada um sabe a sua função, tem paciência de ajudar o outro, de também delegar, não querer fazer tudo, eu quero fazer a função de pai e de mãe, e não deixo o pai fazer a função de pai, porque eu acho que ele faz a função errada, que ele deveria agir de outra forma como pai. Isso tudo está falando do estômago. Então o estômago, vamos dizer, a função dele é essa. O que o estômago faz? Ele recebe a comida, né? Ele processa, ele cria todo aquele bolo dentro, junto com o suco gástrico, e aí cria um bolo alimentar, que aí ele vai se esvaziando disso e vai jogando, porque aí tem a colaboração do fígado, do pâncreas, né? Cada um vai colaborando e ele vai eliminando isso para que todos os outros órgãos cumpram com o seu trabalho. E quando a gente não faz isso na vida? Quando a gente não consegue fazer isso?
A gente recebe o que a vida traz e o que a gente faz com isso? Como é que a gente digere as situações que a vida nos traz? A gente fica apegado? Fica remoendo elas? Ou a gente consegue soltar, deixar aí? Será que eu cumpro com a minha função no meu trabalho? Será que eu estou cumprindo com a minha função no meu trabalho? Eu não estou falando só trabalho, né? Emprego. Mas dentro de casa mesmo, nos relacionamentos, eu estou cumprindo com a minha função? Ou não estou cumprindo com ela? Imagina se o estômago simplesmente não digerisse mais a comida. Se ele dissesse assim, não gostei do que tu mandou, tá? Tipo, a vida. Vida, não gostei, Deus, não gostei disso que tu me mandou. E agora eu não vou engolir, vou botar isso de volta. Eu repudio, eu não quero isso. Eu não aceito isso. E eu fico lutando contra isso. Você imaginou se o estômago faz isso? E quando que o estômago faz isso? Quando a gente quer vomitar, quando a gente vomita algo. É porque a gente não digeriu aquilo. Sim, a comida pode estar estragada, a comida pode estar ruim, mas a comida é apenas porque você escolheu aquela comida. Porque você já estava nesse movimento psicologicamente falando, emocionalmente falando. Você já não estava engolindo coisas na sua vida e aí vem um alimento que também vem para te mostrar isso. Teu estômago já não engole mais aquela comida porque ele está dizendo, você já está assim. Você não está conseguindo engolir, digerir as coisas da vida. Por isso que você também não conseguiu digerir esse alimento. Ai, mas o alimento estava estragado. Mas por que justo você foi comer aquele alimento estragado? Por que não foi outra pessoa? Nada é por acaso. Nada, não existe isso. Tudo que a gente atrai, que nos acontece, é reflexo do que está passando aqui dentro. Nada está solto. Quando a gente entende isso, semelhante atrai semelhante, as leis universais que eu falo, lei do espelho, da projeção, quando a gente entende isso, vira uma chave tão grande dentro da gente que a gente começa a se questionar. E sabe o que acontece? A gente está tão identificado com esses comportamentos que a gente acha que as coisas são assim e que elas têm que ser assim. Porque a gente se identificou com isso. De que eu não posso estar digerindo isso aqui. Que eu não aceito o comportamento das outras pessoas. Tem que ser como eu acho que é certo, porque eu fui ensinada assim, eu fui educada assim, e porque me cobram que eu seja assim, eu também acho que os outros têm que ser assim, entendem? E aí quando tem alguém que é diferente daquilo que a gente acredita ser o certo, a gente não digere aquela pessoa e aquela situação. Quando a gente está falando do estômago, a gente está falando de um padrão emocional controlador, rígido, que muito provavelmente veio da nossa infância. A gente foi muito cobrado. Nossos pais foram muito rígidos com a gente e a gente aprendeu a funcionar assim. Então a gente acaba sendo rígido com nós mesmos, nos cobrando uma perfeição em tudo que a gente faz. E aí muitas vezes, que eu falei ali, a gente acaba fazendo função de outras pessoas porque a gente não aceita a maneira como elas são, porque a gente acha que só o nosso é o certo. De tanto que a gente foi cobrado, de tanta perfeição que foi nos cobrado. Então a gente acaba cobrando isso dos outros e principalmente de si mesmo. A gente se controla, a gente não pode ter 5 minutos de sentar ali, ou ler um livro, de espairecer, ir lá sentar no sol,
não pode ter 10 minutos para meditar, porque isso é perda de tempo. Eu não posso ter 10 minutos a mais para fazer. Hoje eu vou ficar 10 minutos a mais aqui olhando para a vida. Não posso, porque é tudo muito rígido, é tudo muito controladinho. E aí eu vou ter problemas no estômago quando eu sou assim, muito controlador, muito rígido. Lembra? O estômago é aquele que recebe e distribui. Ele cumpre a função dele e depois ele solta. Ele não fica preocupado se os outros órgãos vão cumprir com a função deles. E se ele devolver alguma coisa, ele vai lá, ajusta e manda de novo. E o quanto que a gente consegue fazer isso na vida? O quanto que a gente consegue soltar, não controlar? É muita questão do orgulho também. Entra muito, o ego tá muito forte, né? O ego, o que é o ego? Eu, Cristiane. Então só importa o que eu penso, o que eu faço, só o que eu faço é melhor, né? Então é o meu ego. Eu me sobreponho, eu me sobrecoloco acima de todos, de todo mundo, porque tem que ser assim. E aí o que eu quero dizer para vocês, a questão é que a gente se identificou com isso. A gente não é isso. Isso que precisa virar a chave. Nós não somos isso. É um padrão de comportamento que a gente aprendeu. A gente aprendeu a funcionar assim, pelos modelos que a gente teve na vida. E a gente entendeu que essa era a maneira correta de funcionar. Vocês conseguem compreender o que eu estou querendo dizer? Que a gente não é isso? A gente só comprou isso de algum lugar, de alguém? Porque é um padrão que vem se repetindo na família, muitas vezes. Minha mãe sempre tinha problema no estômago, meu pai tinha problema, meu avô tinha. Por quê? Porque esse padrão vem se repetindo. De ser controlador, de ser muito crítico, de ficar julgando, de querer cumprir função que não é sua. Donos de empresa têm muito problema com a questão do estômago, né? Porque são vários empregados e quando ele não consegue entender que cada um tem a sua maneira de trabalhar, de funcionar, que ele quer que todo mundo trabalhe da maneira dele, ele vai ter problema no estômago. Ele não consegue delegar, acaba ficando tudo para ele. Aí que adianta ter funcionário? Porque acha que funcionário é incompetente, não vai conseguir fazer. Quem aí de vocês tem questões com o estômago? Que volta e meia tem uma questão com o estômago? Conta aí pra mim. E daí me fala se tá fazendo sentido o que eu tô falando. E o estômago, ele vem falar do visceral, tá? Então, o estômago, energeticamente falando, quem faz curso de Reiki aí sabe, o estômago fala do nosso chakra do plexo solar, que é um dos principais centros energéticos. E é ali, a gente chama, é a parte das vísceras. Então, essa parte é a casa das emoções viscerais. Da raiva, do medo, do ódio, daquela coisa do animal, sabe? É visceral, tu sente que vem daqui. Então, quando tu tem essa questão de raiva, de ódio, vem aquele sentimento e tu não consegue expressar ele, não consegue colocar isso para fora, que não falei, essa raiva de querer que o outro faça do teu jeito, alguém fez alguma coisa que tu não gostou e isso te deu raiva e tu não consegue expressar isso, vai dar problema no estômago também, porque tu não conseguiu, tu não engoliu aquilo, só que tu não consegue colocar para fora aquilo que tu não engoliu. E aí muitas vezes acontece que além do estômago dói garganta, dói cabeça, porque tu não tá conseguindo liberar
e aí vai atingir outros locais do corpo. Por isso eu falei, os órgãos, eles se conversam, cada um tem uma função. E quando eu não cumpro uma função, vai destabilizar todos os outros. Uma coisa está ligada à outra. Então não adianta eu tratar só o estômago, tomar um omeprazol, que só vai ferar com o meu estômago. Porque eu estou anestesiando isso. Eu estou anestesiando eu poder expressar meus sentimentos, colocar para fora. E aí que entra essa coisa do instinto animal, as vísceras, eu poder colocar isso para fora de uma forma equilibrada, não sair quebrando, porque aí, lembra que eu falei que pode acontecer na infância? A gente foi ensinado, né, aprendeu a funcionar assim, que tem que ser tudo perfeito, certinho. E aí como é que foi na infância? Você conseguia expressar a sua raiva? Ou era cala a boca, fica quieto? Se tu chorar, eu vou te dar motivo para chorar de verdade? Como é que era? Ou tu foi incentivado a resolver tudo na base da violência? Porque aí tem o oposto contrário que a gente diz. Teve aqueles que tiveram que engolir sua raiva, seu medo, e teve aqueles que foram incentivados a resolver tudo na base da agressividade. Não, vai lá, se defende, bate de volta. Tem o oposto contrário também, que também não é saudável. E aí vai muito para o instinto agressivo. Eu era uma pessoa muito grossa, porque eu achava que todo mundo tinha que fazer do meu jeito, porque eu achava que só o meu jeito era certo. Então, a gente acaba indo para agressividade. Pode ser que não seja física, mas seja uma agressividade moral, de eu ficar falando coisas que machucam as pessoas. Porque eu não sei lidar com os erros dos outros, muito menos com os meus. Quando eu não consigo aceitar que eu errei, porque eu fui educada, aqui tudo tem que ser certo, certinho, cada pontinho no seu lugar. E aí quando eu era, eu não aceito, e quando os outros eram também não. Daí é aquilo que eu sempre falo. Nunca é sobre o outro. Se eu sou grossa com os outros, é porque eu sou grossa comigo. Se eu não aceito o erro dos outros, é porque eu não aceito os meus. Porque eu não aprendi a lidar com os meus erros, porque eu fui punida quando eu errei. E aí eu fico me punindo. Deixa eu ver. Meses agora que lembrei. Se chorar, vou dar motivo para chorar, credo. Sabe, eu sempre falo, nossos pais, ninguém tinha consciência. Mas a gente está evoluindo. E não precisa ser assim. Precisa dar limite para as crianças, sim. Mas precisamos se comunicar, não assim. Né? Não precisa ser assim. Quando a gente educa as crianças agora de uma forma mais saudável e equilibrada, nem 8 nem 80, né? A gente vai ter adultos mais saudáveis. Só que ser pai exige paciência. E muitas vezes nossos pais não tinham nem tempo, porque a vida estava acontecendo, eles já tinham toda uma estrutura, tem mais que um filho. E aí como é que vai dar conta? Tem que trabalhar. Então não tinha paciência, eles não tinham nem noção de que era importante sentar e conversar, que é o que falta para nós como adultos. Estou falando do estômago. Se eu fico com raiva que alguém fez algo de errado no meu trabalho, na minha família, nos meus relacionamentos, e eu não consigo expressar isso, claro que o meu estômago não está conseguindo digerir essa situação. Eu estou me alimentando disso todos os dias mentalmente, porque eu vejo aquela pessoa, ela faz isso, faz aquilo, minha mente vem com um monte de cobranças, acontece a situação, dispara o aplicativo da cobrança. E aí eu estou me sentindo cobrada, tenho que cobrar aquela pessoa, eu gero um monte de sentimentos de raiva, de ódio, de mágoa, de tristeza, de medo, e eu não consigo elaborar, eu não consigo colocar eles para fora.
o que vai acontecer com o meu corpo? Nesse caso, o estômago vai doer, vai reclamar, porque aquilo me fez mal. E se eu pudesse me comunicar com essa pessoa de uma forma adulta, de uma forma equilibrada, de dizer, ô fulano, vem cá, vamos conversar. Por que tu fez dessa forma? Daqui a pouco a pessoa não sabe fazer de outro jeito, assim como você muitas vezes não sabe fazer de outro jeito. Você não aprendeu. E você ter paciência de ensinar essa pessoa a fazer de uma forma que vai ser melhor para todo mundo da equipe, que vai ser melhor para todo o corpo trabalhar. Todo mundo vai poder funcionar bem de novo, porque um ponto ficou trancado energeticamente. Quando eu não consigo expressar minha raiva, meu ódio, meu medo, o corpo, a energia, ela se fecha, ela tranca, porque tu não conseguiu soltar, liberar. Aí a energia produzida nessa situação, ela fica trancada, ela fica pesada. E aí não passa energia para os outros órgãos. E aí nada mais flui direito no corpo. Uma coisa começa a prejudicar a outra. E assim é numa equipe. Se num lugar algo não funciona, não estoura em todos os outros, então se eu pego esse lugar aqui e converso, e resolvo, arrumo, não flui para todo mundo? A mesma coisa com o nosso corpo. Quando a gente entende a causa o que está causando a minha dor no estômago, e eu olho para isso, expresso os meus sentimentos, eu falo, eu me comunico. Eu comunico o que está passando aqui, porque é aquilo que eu falo. Sentimento é de quem? Quem sentiu raiva? Eu. Então, eu sou responsável por esse sentimento. E a questão é sempre elaborar. A gente não aprendeu como criança a lidar com raiva, com medo, com tristeza. Mas agora a gente é adulto e nós somos responsáveis pela nossa criança. Nosso corpo. Vamos dizer que a nossa criança é o nosso corpo. Então nós agora somos responsáveis pelo nosso corpo, não é mais o pai e a mãe. Que muitas vezes inconscientemente a gente está buscando pai e mãe lá no chefe, no patrão, na esposa, no marido. Que a gente queria que aquela pessoa cumprisse aquela função lá que o pai e a mãe não cumpriram. Entendem? Então é a gente se expressar. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui para não... Falando do suco gástrico, né? Quando a gente fala assim de gastrite, úlcera, né? Aquela queimação. O suco gástrico, ele é um líquido altamente ácido, tá? Isso a gente sabe. E esse líquido, ele quebra as estruturas, as moléculas, né? Toda a estrutura do alimento. Ele faz essa quebra. E olha que ele é um líquido. Então, ele é extremamente ácido para poder fazer a quebra dos alimentos. Né? Dizem que o urubu é o que mais tem esse suco gástrico dele é muito forte, né? Porque ele come coisa podre mesmo, então o suco gástrico dele tem que ser bem potente mesmo. Então, olha como a natureza é perfeita, né? Onde tudo tem o seu perfeito equilíbrio. Se tu vai pensar, né? Eu elimino o que o meu corpo não precisa, meu corpo é inteligente, ele sabe os nutrientes que eu preciso para me manter viva. E o resto ele elimina. Eu, Cristiane, aqui, não preciso pensar sobre isso. Meu estômago, meu corpo faz isso. Olha como é perfeito e incrível. Eu faço a eliminação que vai para a natureza. E lá na natureza tem outros seres, que muitas vezes a gente nem enxerga, que vão fazer a decomposição, que também dentro do organismo deles eliminam o que eles não precisam, onde outro
ser vem e assim vai todo o processo. Que nem eu dei o exemplo do urubu, né? Onde já é um que ninguém mais quer, mas ele vai ali, aproveita e o corpo dele é preparado para isso. Olha como a natureza é perfeita. E aí a gente, como ser humano, acha que o nosso corpo não faz parte dessa natureza perfeita, inteligente, incrível, e a gente vai se comportando fora dessa natureza, por isso que a gente fica doente. Porque a gente quer ir contra o fluxo da natureza. Aquilo que se fala, né? O ser humano às vezes quer se colocar no lugar de Deus, né? Nós somos deuses, nós criamos a nossa vida, nós temos essa fonte dentro de nós. Mas tem uma organização, tem leis, tem toda uma organização por trás de tudo. Senão seria a casa do oba-oba mesmo. Então tem uma organização por detrás de tudo. A gente fala, livre-arbítrio tem até um certo ponto. Se fala, né? Deus tem um limite. Então a gente precisa entender isso como ser humano, que a vida muitas vezes não é como a gente quer, falando até do estômago. A vida muitas vezes não é como a gente quer que ela seja. Ela é como é. A questão é como a gente vai lidar com aquilo que a vida nos traz. Como que eu vou digerir o que a vida está me trazendo. Que eu estava falando do suco gástrico, né? Então, o suco gástrico quebra essas moléculas, né? Só que esse suco gástrico, ele está envolvido num processo das glândulas do estômago, que também que são influenciadas por fatores nervosos e hormônios. E os hormônios são puramente emocionais. As grávidas que sabem. Mulher no período menstrual aí sabe. As emoções ficam à flor da pele. Então, se o nosso suco gástrico tem interferência química dos hormônios, conforme o que a gente está pensando e sentindo, a gente não vai conseguir digerir os alimentos. Se eu sou uma pessoa que tenho muita raiva, estou com muito ódio, estou com muito medo, qual é a informação que o meu suco, qual é a química que o suco gástrico vai acabar jogando no estômago? Por isso que eu falei, não é o alimento. Ah, mas foi o alimento que me fez mal, o alimento estava estragado. Por que você escolheu o alimento estragado? Porque você já estava vibrando, já estava nessa informação energeticamente falando. Você já estava com pensamentos de raiva, de ódio, já não estava, tua mente estava remoendo coisas. Tu não estava conseguindo limpar, deixar ir. Lembra, o estômago recebe e depois ele vai se esvaziando? A tua mente ficou com as coisas e ficou ali remoendo. E aí aquele suco gástrico ali, ele fica ali jogando mais acidez, mais acidez. E aquilo vai te queimando, vai te fazendo mal. E aí, claro que o alimento não vai fazer bem. Porque eu já estava assim, mentalmente e emocionalmente. Eu não estou conseguindo digerir aquela situação, aquela pessoa. Eu estou com raiva, eu fico ali remoendo. Eu não consigo liberar isso. Então, gastrite é muita raiva, tá? E se a gente não trata essa gastrite, essa raiva, a gente já está muito agressivo. A tua mente, lembra o aplicativo lá, que daqui a pouco é muita cobrança desde a infância? Tu tá ali se cobrando, tu não consegue, tu tá cobrando aquela pessoa, tu tá ali cobrando perfeição dela, de ti, achando que tu tinha que ter feito diferente, que aquela pessoa tinha que ter feito assim.
Isso começa a gerar uma raiva e tu não consegue colocar essa raiva para fora. Aí vai virar uma gastrite, até virar uma úlcera. Aí a úlcera é o último nível, é uma agressividade ao extremo. Só que essa agressividade, além de ser muitas vezes uma agressividade para o outro, é principalmente uma agressividade para você mesmo. Como eu trato os outros, eu também me trato. E lembra que eu falei, nosso cérebro, nosso corpo, ele não sabe que eu estou com raiva da outra pessoa, porque para ele, para o nosso corpo, para os nossos cérebros, nós somos todos um só. Não existe separação, é só a nossa mente que cria essa separação. Então é meu corpo que sofre com isso. É para mim que eu estou fazendo mal. Quando eu sinto raiva, a raiva é minha. Então vai coroer o meu corpo, o meu estômago. Até virar uma úlcera. Chega a apodrecer as paredes do estômago. De tanta raiva. O corpo não dá mais conta. De tanta raiva, tu tá se matando de raiva. Agressividade é se matar, se machucar. Tá fazendo sentido? Então vocês podem se perguntar: o que eu não estou conseguindo ou não quero engolir? Gente, essas perguntas aqui valem milhões, tá? Porque são coisas que eu faço em sessões. E se vocês ficarem nessa pergunta, vai cair fichas aí, porque a mente inconsciente vai procurar respostas. E aí vocês vão entender a causa da dor no estômago. O que eu não posso ou não consigo engolir, não quero engolir. O que eu estou remoendo por dentro. Quando você faz essas perguntas, a tua mente vai procurar a resposta, tu vai entender o que está te causando. Como eu estou digerindo meus sentimentos? Eu estou engolindo eles a seco inteiro, o que eu sinto? Para querer sumir com eles? Então tem muitas vezes muito orgulho, muito perfeccionismo, raiva, medo do novo. Lembra que eu falei que o estômago é como se fosse um rapaz novo? O que jovens gostam? O que crianças gostam? Crianças gostam de coisas novas. Elas querem aprender coisas novas, ter brinquedos novos, brincar com coisas novas. E a gente, como adulto, quer ficar sempre preso na mesma coisa. A gente não quer aprender coisas novas. E eu já vou estar entrando no intestino que fala sobre isso. A gente não quer, a gente quer ficar sempre na mesmice, na zona de conforto, na piscina de cocô, como se fala. A gente não quer ir para o novo. Só que a vida não é sobre isso. Deus, a vida, Ele não quer que a gente fique fazendo sempre as mesmas coisas, porque a gente não evolui. É muito fácil fazer sempre o mesmo, acaba não tendo graça. Fala sério, gente, se a gente faz sempre a mesma coisa. Tu entra no automático, não tem mais sentimento envolvido ali. Perde a graça. Né? Aí falando do intestino. O intestino grosso, ele elimina, né? E vai jogar para fora. Dando continuação ao estômago. Né? Se o estômago já não está conseguindo jogar, imagina que chega lá no intestino. Ele já não vai conseguir, já chega seco. Porque não foi nem digerido. Aí o intestino grosso ele tem essa função, né? De colocar para fora. E ele fala emocionalmente dos sentimentos mais profundos que a gente tem sobre essa situação, sobre essa pessoa. E o intestino delgado, né, ele tem duas funções. Deixa eu até colocar aqui. Ó, vocês vão ver aqui. Tenho meus caderninhos, ó. Intestino grosso, né, o de fora, e o delgado, né? Então, o intestino delgado, ele
vamos dizer assim, ele filtra as coisas ainda. Ele é o intestino delgado é como se fosse a razão, tá? É como se ele dissesse assim, o que tu vai aproveitar ou não dessa situação, desse alimento. Ele vai filtrar, tá? E aí o que passar é aquilo que a gente ficou. O que eu tô ficando dessa situação? Eu tô ficando com a raiva, com a mágoa, com o ódio dessa situação? Ou será que eu poderia aproveitar o bom dessa situação? O que ela está querendo me ensinar? Entende a função dos intestinos? Quando a gente não faz isso, a nossa mente não desenvolve isso, da gente procurar o positivo das situações, filtrar o que essa situação está querendo nos mostrar, filtrar o bom, deixar o ruim embora, deixar aquilo que não serve, aqueles nutrientes que não servem, a gente deixa ir embora para o próximo órgão fazer o trabalho dele? Não, mas eu fico com o ruim, eu fico com aquele alimento ruim, aquilo que não me faz bem, aquilo que já não me serve mais, eu fico segurando. Então, um ótimo exercício para quem tem alguma questão com o intestino, tá com o intestino preso, não consegue, né, soltar, é ver o que provavelmente pode ser uma pessoa que seja muito acumuladora também. Tem muitas coisas velhas em casa, tá guardando roupa, calçado que não usa mais, tá apegado. Daqui a pouco tem uma roupa que não gosta, mas ganhou, ou porque usou numa ocasião especial. Isso está refletindo o teu interno. Então, quando tu faz esse movimento de fazer limpa na casa, trocar móveis de lugar, se atualizar o teu ambiente. Vamos fazer uma atualização no nosso corpo? E a gente pode começar isso fazendo fora, porque aí teu interno vai ver, o teu inconsciente, a tua mente vai dizer, é legal fazer uma mudança, é legal trazer um móvel novo, é bom eu limpar umas coisas, vai dar mais espaço, a tua mente, o teu inconsciente vai, é legal, automaticamente o teu corpo vai conseguir soltar aquilo que não serve mais. Falando dos intestinos. Olha que legal. E a gente vai percebendo como as coisas se conversam, o externo e o interno. Como tudo vai se conversando. Quando eu tô com, vamos dizer assim, intestino solto, eu tô com medo, quando se fala, né? Tá cagado de medo. E aí a gente fica com medo. E aí a gente pode ter diarreias, tem muito medo. Medo do quê? Do que você tá com medo? No que você está se sentindo inseguro? Porque aí vem também naquilo que eu falei, uma educação muito enérgica, muito rígida, e aí a gente tem medo de fazer errado, tem medo de soltar, porque me falaram a vida inteira que eu tenho que fazer assim, que assim é o certo, e aí eu tenho medo de fazer diferente, eu tenho medo do que vai acontecer se eu fizer isso. Eu tenho medo do novo, porque eu nunca vivi diferente. Eu nunca fiz diferente, eu aprendi a funcionar assim. E eu sempre estou repetindo o mesmo caminho. Todo dia eu vou trabalhar pelo mesmo caminho, pela mesma estrada. E se eu vou fazer um caminho novo, eu tenho medo de me perder, porque eu não conheço. E isso é normal a gente ter medo. Só que o medo não pode tomar conta da nossa vida. De gente arriscar, viver coisas diferentes. Daqui a pouco eu posso fazer um caminho melhor, vai render mais, não tem tanto trânsito, eu vou passar por um lugar, vou conhecer um lugar novo, mas a gente fica preso no velho, no antigo. Por medo desse novo, medo do que vai acontecer. Por quê? Porque enquanto que eu tô no velho, por mais que seja ruim, falando lá do furô de cocô, por mais que seja ruim estar aqui no furô de cocô, mas tá quentinho, eu sei o cheiro, eu sei o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Agora, quando eu sair daqui
ir para um outro lugar, eu não sei o que eu tenho que e não fazer, eu vou ter que descobrir, é o novo. E aí eu tenho insegurança, porque daqui a pouco, quando eu era criança, eu queria fazer experiências novas, eu queria me divertir, eu queria ir para um lugar diferente, eu queria brincar com um brinquedo diferente, eu queria brincar com um vizinho que eu nunca vi, mas eu não podia. Não fale com estranhos. Eu não podia experienciar coisas novas, porque foi colocado muito medo. Toda vez que eu queria fazer algo diferente, a gente foi educado na base do medo. E a gente não fazia. Então, como adulto, a gente tem medo agora de fazer coisas diferentes, de fazer coisas novas. Porque a gente está trancado nesse medo lá, aquele programa do medo lá da infância, que é muito inconsciente. E a gente vai repetindo sem se questionar. Por isso eu sempre falo, meditação, estado de presença, porque a gente vai observando os nossos pensamentos. A gente olha mais para os nossos sentimentos, acolhe eles. Acolhe essa nossa criança lá, que foi punida, castigada. A gente volta, quando a gente faz esse movimento de olhar para o que a gente está sentindo, a gente está acolhendo aquela criança lá atrás. Porque agora nós somos responsáveis por ela. E a gente percebe o programa que está rodando na nossa mente, o aplicativo que foi instalado. E aí eu me questiono se eu quero continuar com esse aplicativo instalado ou não. Se eu vou pensar diferente, se eu vou agir diferente. Eu vou desinstalar, vou atualizar esse aplicativo. Então, vamos fazer uma energização rápida aqui. Aqui é como se fosse o consultório, vamos fazer um atendimento. A pessoa traz questão do estômago, claro que eu vou fazendo perguntas, a gente vai percebendo aonde que isso começou, quando que isso começou, qual é o padrão que tem por detrás disso, a gente vai trazendo isso para a consciência. E é através do trabalho energético, a gente vai dissolvendo essa energia. E isso tudo vai ficando mais claro e mais leve para mim criar um novo caminho. E aí meu corpo vai responder a isso. Então vamos fazer um processo aqui. Vou fazer um envio direito para vocês, para dissolver. Quem aí percebeu, por mais que você não tenha alguma questão com o estômago, né, muitas vezes seguidas, pode ter em alguma outra parte do seu corpo que tenha relacionado com isso que eu falei, sobre controle, sobre essa questão de perfeccionismo, orgulho, de não conseguir soltar as coisas, de olhar para as sensações. O fígado também fala muito da raiva, a gente vou falar sobre isso na live de quinta, tá? Então, vamos fazer esse processo. Se coloquem aí de uma forma confortável, pode ser deitado ou sentado, tá? Mas que vocês possam estar em silêncio, só vocês com vocês mesmos. Respirando fundo. Faz aquela inspiração, que a tua barriga vai subir, tu vai levar teu ar lá para a barriga. Então tu inspira, barriga sobe, segura um pouco e solta o ar pela boca. Faz esse movimento lentamente. Esquece o mundo lá fora. Só você com você mesmo agora. Tira a tensão da tua mente, dos teus pensamentos. Eles vão continuar ali, mas a tua atenção agora vai ser no teu corpo. Percebe como o teu corpo reage, como tu se sente
quando tu faz essa respiração. Inspira, sobe a barriga, segura um pouco e solta o ar pela boca. Levando a tua consciência agora para o teu coração. Quiser, pode colocar as mãos no teu coração. Perceba como o teu coração bate. Quanto tempo faz que tu não ouvia as batidas do teu coração? E agora leva as tuas mãos ali no estômago, nos intestinos. E conversa com o teu corpo. Vamos usar o processo do Ho'oponopono, onde eu posso dizer: a divindade que existe em mim dissolve as memórias celulares de dor. Estômago pode liberar células do estômago e do intestino. Podem liberar essas memórias, esses padrões mentais e emocionais de controle, perfeccionismo, orgulho. Eu aceito, eu vejo vocês. E eu agradeço por toda a contribuição e ensinamento que esses padrões me trouxeram. Mas agora eu deixo eles ir. Eu aceito, eu agradeço. E eu libero e solto. Eu deixo ir. Eu aceito, eu agradeço. E eu libero e solto. E com as mãos no estômago ou nos intestinos, tu vai percebendo como eles vão respondendo para ti, qual é a sensação que o teu corpo traz agora. Às vezes pode dar um desconforto, mas é normal, porque está fazendo uma liberação. Eu percebo e sinto aqui que está fazendo um trabalho.
Pode agradecer aos teus intestinos, ao estômago, pela função que eles cumprem todos os dias, sem que você precise pedir. Expresse, sinta a gratidão por esses órgãos. Que eles estão saudáveis. Já imaginou se eles estivessem comprometidos? Então olhe para eles agora, agradeça a eles agora. Perceba e sinta a existência deles agora. E se você sentir no seu coração, prometa a seu estômago, a seus intestinos, que você vai mudar seus comportamentos, que você vai procurar ser mais flexível consigo e com os outros, a ter mais paciência, a soltar o passado, se abrir para o novo, sem ter medo. Perceba e sinta agora o seu corpo. Como ele se sente, como é que você se sente. E aos poucos, vai respirando fundo, voltando para o aqui e para o agora. Me falem aí como é que foi. Se vocês estão se sentindo melhor, se veio alguma consciência, perceberam alguma coisa. Como é que foi aí? Todo mundo bem? E eu senti meu estômago aqui liberando muitas coisas. Todo mundo bem? Sentiu uma dor no joelho direito? Viu como o corpo conversa? O que será que tinha aí que a gente mexeu? Ah, do orgulho. Orgulho, provavelmente. Né? Como ver, né? Como tem sentimentos que envolvem todo o corpo. Como todo o corpo conversa. Então, o joelho fala muito quando a gente é muito orgulhoso. Então, olha, quando o estômago muitas vezes já vem dar sinais, né? E aí a gente não olha para isso. Aí outra parte do corpo precisa dar um grito também. E no caso do joelho é orgulho. Orgulho, teimosia, a gente não tá querendo se dobrar. E também fala, tem toda a relação com o que a gente falou hoje, né? Certo? Mexeu aí na energia do teu orgulho. Adoro, 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 adoro. Então tá? Já tá sabendo aí, Elisete. Você já tá fazendo yoga, né, Elisete, também? Já trabalha flexibilidade aí. Já tá trabalhando a tua flexibilidade. Então, gente, fico por aqui.
Atendimentos, tem atendimentos online, presencial, qualquer coisa é só me chamar aqui no direct, no link da bio tem meu WhatsApp ali, tá? E qualquer coisa é só me chamar. Tá bom, Lisete? Beijo para todo mundo e quinta-feira, live sobre o fígado e pâncreas, tá? Agora as lives eu fiz essa mudança, vou trazer todo aquele contexto que eu já trazia antes, mas vou linkar com as questões das dores mesmo, das doenças, né? Para ajudar a identificar o que está causando, tá? Para a gente entender de uma vez por todas que as dores e as doenças começam antes de chegar no corpo físico e que o corpo sempre está nos avisando. Certo? Então, tchauzinho. Eu vou lá pro meu curso de Reiki agora. Beijo para todo mundo. Fiquem bem.